Atenção, imagens ao vivo, direto da cidade da polícia. Este homem que você vê ali sentado na frente de um outro que está de paletó azul é um médico. Este homem que você vê foi levado preso para a delegacia do consumidor. O nome dele, José Emílio Brito. Trata-se do médico responsável pela lipoaspiração que acabou terminando com a morte dessa moça que você vê na foto, a jovem Marília. Caso já trazido aqui neste programa. Um caso registrado na zona oeste do Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande. O médico acaba de ser preso. Nossa equipe traz imagens ao vivo do local e daqui a pouquinho teremos todos os detalhes, provavelmente com a fala do delegado responsável pela prisão. 6h52 é a notícia de agora. O médico está falando ali, ó. Não sei se é um depoimento já formal ou se está apenas conversando com os agentes. Esse de trás pode ser, inclusive, advogado dele. Estamos aqui tentando entender mais detalhes. O fato é que a polícia levou preso este profissional para a sede da DECOM, a Delegacia do Consumidor. Estamos aguardando a fala do delegado. A nossa repórter, Anabel Reis, está acompanhando essa história desde o início. A Anabel Reis vai falar agora ao vivo com a gente para lembrar um pouquinho da história e trazer um pouco também do histórico desse profissional, desse médico que está ali. Hein, Anabel? Hernani, a gente trouxe aqui com exclusividade na sexta-feira o pedido feito pelo delegado da prisão temporária do José Emílio de Brito, um médico que já tem 13 processos criminais, todos sobre o exercício da profissão dele, inclusive uma condenação por homicídio. Todos pacientes que registraram depois de passarem por procedimentos com ele e um que teve que ser uma família, já que a vítima perdeu a vida. Ele foi preso em casa hoje, levado para a DECOM, onde a gente mostra as imagens agora. Ele vai ser ouvido novamente, porque ele já prestou depoimento. Foram 12 pessoas ouvidas no inquérito que investiga a morte da Marília, que tinha apenas 28 anos. Ele foi preso em casa, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Os agentes foram até a residência dele depois que a Justiça concedeu o pedido que foi feito pela Polícia Civil de que ele precisava ficar preso temporariamente. Até porque, Hernani, entre as pessoas ouvidas pela Polícia Civil estão pessoas que fazem parte da equipe médica dele e que revelaram aí detalhes importantes, como, por exemplo, ele dispensou a presença de um anestesista para participar da operação. De acordo com o delegado e também ele consultando aí entidades médicas, ele não poderia ter feito isso, ele não poderia ter dispensado o anestesista. Ele cobrou R$5 mil por esse procedimento da Marília, já que ele não ia aí contar com a ajuda de um anestesista. E além disso, ele não viu a Marília antes do dia do procedimento. Como é que foi feito tudo? Essa jovem de 28 anos descobriu esse médico pelas redes sociais, trocou mensagens ali com uma enfermeira dele, que perguntou para ela, pediu para ela fazer alguns exames, mas ela nunca chegou a se consultar com esse médico, só ali respondendo essas perguntas em que a enfermeira fez. Ela mandou ali uma solicitação de exame para ela fazer um exame que mostrasse ali questão do sangue dela, né? Que são exames pré-operatórios, que inclusive a Polícia Civil, a gente traz um detalhe aqui importante que o delegado passou para mim, que eles investigam que ali no exame médico feito nela, né, o exame laboratorial, apresentou que ela tinha uma questão de anemia, que foi ali ignorada e mesmo assim ela passou por essa cirurgia. Lembrando que o Instituto Médico Legal determinou que a causa da morte dela foi uma perfuração no rim que causou uma hemorragia interna e ela teve uma parada cardiorrespiratória. Outro detalhe muito importante que chamou a atenção da polícia nesse caso é que foi que o médico
Ele queria dali mesmo dessa clínica onde ela operou, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, que inclusive foi interditada pela polícia por tempo aí indeterminado, porque dentro dessa clínica eles encontraram diversos medicamentos vencidos, então eles interditaram, além também de outros aparelhos que não estavam em conformidade com o que é exigido. Nessa operação, inclusive na clínica, 2 pessoas foram presas em flagrante, foram levadas para a delegacia, mas acabaram pagando uma fiança de R$3.000 cada uma e liberadas. Então, nessa clínica que ele realizou esse procedimento e, de acordo com a polícia, um detalhe muito importante é que ele queria, dali dessa clínica na zona oeste do Rio de Janeiro, já liberar o corpo dessa mulher para a funerária para ser enterrado. Então, ela estava sendo acompanhada pela irmã, a irmã não aceitou isso, a irmã pensou que tinha alguma coisa errada nesse procedimento, porque a irmã dela, jovem, 28 anos, não tinha histórico, a princípio, de algum problema que pudesse levar ela a perder a vida ali na cirurgia, não conseguiu explicações, eles falavam apenas que ela teve uma complicação e teve uma parada cardiorrespiratória, e foi ela que acionou a polícia militar, e na sequência todos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos do que tinha acontecido. Num primeiro momento, ele realizou esse depoimento e foi liberado porque ele apresentou ali as justificativas dele, que tinha tido uma intercorrência e que ela tinha acabado falecendo, só que depois, lá com o laudo do Instituto Médico Legal, a polícia conseguiu comprovar de que ela teve uma perfuração no rim, ou seja, teve um erro ali, porque ela ia passar por essa lipoaspiração na barriga e depois ia injetar a gordura retirada da barriga no glúteo, só que no meio desse procedimento teve essa complicação de perfurar o rim dela e ela tem uma hemorragia interna. Sobre essa questão dele ter dispensado o anestesista, o delegado também diz que é muito importante essa questão que eles estão investigando, porque ali durante o procedimento o anestesista ele fica monitorando a situação da paciente, se ela tem um descompasso que pode ser apresentado a partir do momento que tem uma perfuração, tem uma hemorragia, ela começa a demonstrar ali algumas inconsistências nos batimentos. Então ele quer saber se o médico cirurgião ele estava acompanhando ou só percebeu que tinha acontecido alguma coisa errada quando ela entrou em parada cardiorrespiratória. Então todos esses detalhes estão sendo levantados pela polícia, que pediu essa prisão temporária de 30 dias, não só para investigar esses detalhes, mas também para que ele não faça a coação de testemunhas, já que pessoas importantes aí envolvidas foram ouvidas já pela polícia, inclusive uma pessoa que faz há 20 anos parte da equipe médica que atua ali com ele. Enfermeiras, ele não atuava nesse caso com o anestesista, por exemplo, era só ele e a enfermeira ali na sala de cirurgia. Inclusive sobre esses procedimentos, como é que funciona na clínica também, porque a irmã, ao ver toda a movimentação na clínica, ela estava ali na antessala, ela viu que teve uma movimentação, ela conseguiu correr para o centro cirúrgico e viu a hora que as manobras estavam sendo feitas na irmã dela. Então, tudo como funcionava, não só na clínica, mas também como esse médico agia, a polícia vai investigar. Inclusive, há a possibilidade de ter outras vítimas, porque a polícia investigou que ele tem 13 processos que ele já responde, Já 13 processos de pessoas aí que registraram contra ele de possíveis problemas que tiveram durante procedimentos feitos por ele. Mas a polícia não descarta que tenham outras vítimas. Inclusive, na nossa entrevista de sexta-feira, o Dr. Wellington disse que se alguém teve alguma intercorrência, para procurar a DECOM para ajudar nesse inquérito. Outro fato que está sendo muito levantado é essa questão de como ele capta os clientes dele, que é pelas redes sociais, sem nunca consultar, passar por uma consulta presencial com essa pessoa. Isso também está sendo investigado pelo delegado, porque ele acredita que esse tipo de procedimento pode ser um agravante para levar a pessoa a ter alguma intercorrência, já que essa pessoa não é analisada pessoalmente, por exemplo, no caso dessa jovem de 28 anos. Muito bonita, se vocês verem as fotos, ela queria fazer ela já era uma menina magra, ela queria fazer uma lipoaspiração na barriga e injetar parte dessa gordura nos glúteos. Então o delegado quer saber também, existia indicação cirúrgica para ela ou não? Geralmente, quando você vai fazer com o médico, você passa por aquela consulta em que o médico faz toda a avaliação de quanto pode tirar ali, quanto pode injetar em outro lugar. Então o delegado também quer saber se a falta dessa consulta inicial pode ter influenciado na morte dessa jovem de 28 anos, Hernani.